As cartas de fretamento devem ser lançadas no Registro do Comércio dentro de 15 dias, a contar da saída da embarcação nos lugares da residência dos tribunais de comércio e nos outros dentro do prazo que estes designarem. Artigo 31. Artigo 569. A carta de fretamento valerá como instrumento público, tendo sido feita por intervenção e com assinatura de algum corretor de navios, ou, na falta de corretor, por tabelião, que porte por fé ter sido passada na sua presença e de duas testemunhas com ele assinadas. A carta de fretamento, que não for autenticada por alguma das duas referidas formas, obrigará as próprias partes, mas não dará direito contra terceiro. As cartas de fretamento assinadas pelo capitão valem ainda que este tenha excedido as faculdades das suas instruções, salvo o direito dos donos do navio por perdas e danos contra ele pelos abusos que cometer. Artigo 570. Fretando-se o navio por inteiro, entende-se que fica somente reservada a câmara do capitão, os agasalhos da equipagem e as acomodações necessárias para o material da embarcação. Artigo 571. Dissolve-se o contrato de fretamento, sem que haja lugar a exigência alguma de parte a parte. 1. Se a saída da embarcação for impelida antes da partida por força maior, sem limitação de tempo. 2. Sobrevindo, antes de principiada a viagem, declaração de guerra ou interdito de comércio com o país para onde a embarcação é destinada, em consequência do qual o navio e a carga conjuntamente não sejam considerados como propriedade neutra. 3. Proibição de exportação de todas ou da maior parte das fazendas compreendidas na carta de fretamento do lugar de onde a embarcação deva partir, ou de importação de seu destino. 4. Declaração de bloqueio do porto de carga ou do seu destino, antes da partida do navio. Em todos os referidos casos, as despesas da descarga serão por conta do afretador ou carregadores. Artigo 572. Seu interdito de comércio com o porto do destino do navio acontece durante a sua viagem, e se por esse motivo o navio é obrigado a voltar com a carga, deve-se somente o frete pela ida, ainda que o navio tivesse sido fretado por ida e volta. Artigo 573. Achando-se um navio frestado em lastro para outro porto onde deva carregar, dissolve-se o contrato, se chegando a esse porto sobrevier algum dos impedimentos designados nos artigos 571 e 572, sem que possa ter lugar indenização alguma por nenhuma das partes, quer o impedimento venha só do navio, quer do navio e carga. Se, porém, o impedimento nascer da carga e não do navio, o afretador será obrigado a pagar metade do frete justado. Artigo 574. Poderá igualmente rescindir-se o contrato de fretamento a requerimento do afretador, se o capitão lhe tiver ocultado a verdadeira bandeira da embarcação, ficando este pessoalmente responsável ao mesmo afretador por todas as despesas da carga e descarga e por perdas e danos, se o valor do navio não chegar para satisfazer o prejuízo. Capítulo 2 dos conhecimentos. Artigo 575. O conhecimento deve ser datado e declarar 1. O nome do capitão e o do carregador e consignatário, podendo omitir-se o nome deste se for a ordem, e o nome e o porte do navio. 2. A qualidade e a quantidade dos objetos da carga, suas marcas e números anotados à margem. 3. O lugar da partida e do destino, com declaração das escalas havendo-as. 4. O preço do frete e primagem, se esta for estipulada, e o lugar e forma do pagamento. 5. Assinatura do capitão e do carregador. Artigo 576.
Sendo a carga tomada em virtude de carta de fretamento, o portador do conhecimento não fica responsável por alguma condição ou obrigação especial contida na mesma carta, se o conhecimento não tiver a cláusula segundo a carta de fretamento. Artigo 537. O capitão é obrigado a assinar todas as vias de um mesmo conhecimento que o carregador exigir, devendo ser todas do mesmo teor e da mesma data, e conter o número da via. Uma via ficará em poder do capitão, as outras pertencem ao carregador. Se o capitão for ao mesmo tempo o carregador, os conhecimentos respectivos serão assinados por duas pessoas da tripulação a ele imediatas no comando do navio, e uma via será depositada nas mãos do armador ou do consignatário. Artigo 578. Os conhecimentos serão assinados e entregues dentro de 24 horas, depois de ultimada a carga em resgate dos recibos provisórios, pena de serem responsáveis por todos os danos que resultarem do retardamento da viagem, tanto o capitão como os carregadores, que houverem sido remissos na entrega dos mesmos conhecimentos. Artigo 579. Seja qual for a natureza do conhecimento, não poderá o carregador variar a consignação por via de novos conhecimentos, sem que faça prévia entrega ao capitão de todas as vias que este houver assinado. O capitão que assinar novos conhecimentos, sem ter recolhido todas as vias do primeiro, ficará responsável aos portadores legítimos que se apresentarem com alguma das mesmas vias. Artigo 580. Alegando-se extravio dos primeiros conhecimentos, o capitão não será obrigado a assinar segundos, sem que o carregador preste fiança à sua satisfação pelo valor da carga neles declarada. Artigo 581. Falecendo o capitão da embarcação, antes de fazer-se a vela ou deixando de exercer o seu ofício, os carregadores têm direito, para exigir do sucessor, que revalide com a sua assinatura os conhecimentos por aquele assinados, conferindo-se a carga com os mesmos conhecimentos. O capitão que os assinar, sem esta conferência, responderá pelas faltas, salvo seus carregadores convierem que ele declare nos conhecimentos que não conferiu a carga. No caso de morte do capitão, ou de ter sido despedido sem justa causa, serão pagas pelo dono do navio as despesas da conferência, mas se a despedida provier de fato do capitão, serão por conta deste. Artigo 582. Se as fazendas carregadas não tiverem sido entregues por número, peso ou medida, ou no caso de haver dúvida na contagem, o capitão pode declarar nos conhecimentos que o mesmo número, peso ou medida lhes são desconhecidos, mas se o carregador não convier nesta declaração, deverá proceder-se à nova contagem, correndo a despesa por conta de quem a tiver ocasionado. Convindo o carregador da sobredita declaração, o capitão ficará somente obrigado a entregar no porto da descarga os efeitos que se acharem dentro da embarcação, pertencentes ao mesmo carregador, sem que este tenha direito para exigir mais carga, salvo se provar que houve desvio da parte do capitão ou da tripulação. Artigo 583. Constando ao capitão que há diversos portadores das diferentes vias de um conhecimento das mesmas fazendas, ou tendo-se feito sequestro, arresto ou penhora nelas, é obrigado a pedir depósito judicial, por conta de quem pertencer. Artigo 584. Nenhuma penhora ou embargo de terceiro que não for portador de alguma das vias de conhecimento pode, fora do caso de reivindicação, segundo as disposições deste Código,
privar o portador do mesmo conhecimento da faculdade de requerer o depósito ou venda judicial das fazendas, no caso sobredito, salvo o direito do exequente ou de terceiro oppoente sobre o preço da venda. Artigo 585. O capitão pode requerer o depósito judicial todas as vezes que os portadores de conhecimentos se não apresentarem para receber a carga imediatamente que ele der princípio à descarga, e nos casos em que o consignatário esteja ausente ou seja falecido. Artigo 586. O conhecimento concebido nos termos enunciados no artigo 575 faz inteira prova entre todas as partes interessadas na carga e frete, e entre elas e os seguradores, ficando salva a estes e aos donos do navio a prova em contrário. Artigo 587. O conhecimento feito em forma regular tem força e é acionável como escritura pública. Sendo passado à ordem, é transferível e negociável por via de endosso. Artigo 588. Contra os conhecimentos só pode opor-se falsidade, quitação, embargo, arresto ou penhora e depósito judicial, o perdimento dos efeitos carregados por causa justificada. Artigo 589. Nenhuma ação entre o capitão e os carregadores ou seguradores será admissível em juízo, se não for logo acompanhada do conhecimento original. A falta deste não pode ser suprida pelos recibos provisórios da carga, salvo provando-se que o carregador fez diligência para obtê-lo e que, fazendo-se o navio à vela sem o capitão, o haver passado, interpôs competente protesto dentro dos 3 dias úteis contados da saída do navio, com intimação do armador, consignatário ou outro qualquer interessado, e na falta destes, por editais, ou sendo a questão de seguros sobre sinistro acontecido no porto da carga, se provar que o mesmo sinistro aconteceu antes do conhecimento poder ser assinado.